tão lindo existir. Parece simples. Pessoas entregaram seu tempo para me fazer existir nesse mundo. Me disseram pronto no ano de 1835. Sou o Conservatório de Música da UFPEL, uma edificação histórica da cidade de Pelotas. Pareço feito de pedras, areia, barro. Pareço imóvel, estático. Mas não me vejo assim. Eu sinto, eu vejo, eu abraço. É uma pena nunca ter podido proclamar aos 7 ventos isso. Até agora, pelo menos. Sou o Conservatório de Música, um espaço de pura cultura, onde a arte é tão constante que chega a ser respirável. Possuo música saindo por minhas janelas e tomando as ruas. Sou o local onde a arte é transmitida de mestres a alunos. Me orgulho de abrigar uma importante instituição de ensino, de ser cenário do oferecimento de oficinas, aulas e outras formas de aprendizado de arte. Mas sei que não me limito a um prédio histórico. Eu conto histórias sem falar. Eu carrego histórias. E essas histórias são muito mais profundas que uma simples descrição das características da arquitetura que me dá forma. Bom, então o meu nome é Magali Letícia Spiazzi Richter. Eu sou professora de canto lírico há 36 anos na Universidade Federal de Pelotas e atualmente sou a diretora do Conservatório de Música, o que me deixa realmente muito honrada. Hoje, nesse dia que a gente começa uma celebração muito grande, vendo o nosso Conservatório de Música com 107 anos, estar em pé, como se diz, com todo o telhamento, né, tendo sido refeito, com as aberturas, com o nosso elevador que era tão almejado, com as nossas rampas, né, de acessibilidade também. Eu posso dizer que tudo isso, e agora concluído também a pintura do prédio, eu posso dizer assim que está inclusive difícil de comentar sobre isso, porque realmente a emoção toma conta da gente, porque foi um sonho muito sonhado, como nós falamos aqui na essa equipe toda do conservatório. A luta foi muito grande, mas valeu a pena, com certeza, valeu muito a pena. Esse prédio é um prédio patrimônio cultural do Estado, é um prédio que trouxe muita cultura para a cidade de Pelotas e região, e a gente ter essa possibilidade de continuar, né, aqui nessa casa, totalmente agora refeita, toda a sua parte externa, como eu disse, colocada novamente em pé. É assim de uma alegria, de uma satisfação tão grande que não tem como eu realmente não me emocionar falando isso. Eu sou a Josiele Castro, da Santa Fé Produtora e Patrimônio, e sou responsável aqui por esta obra tão linda que desde lá da nossa triste época da pandemia vem ocorrendo, que são os restauros do Conservatório de Música da UFPEL, do nosso conservatório. Pois lá em 2020, quando nós fizemos o primeiro contato aqui com a instituição, nós soubemos que passavam por um momento muito complicado, com sérios riscos até do próprio conservatório, como instituição sair de dentro de seu prédio devido à situação de deterioração. E nesse momento nós empregamos toda a nossa força, todos os nossos esforços
para restaurá-lo. E via leis de incentivo, numa primeira etapa, nós executamos um restauro parcial da sua fachada e a troca total do seu telhado. Na segunda fase, fizemos a acessibilidade com o elevador, com rampas e também com todas as aberturas do conservatório. E por fim, né, na nossa etapa que termina as questões mais sérias estruturais do conservatório, trouxemos a sua cor original, junto com um telhado auxiliar e banheiros acessíveis, que fecham toda a questão da acessibilidade do prédio. Meu existir é estranho. Eu acreditava que era para eu ser só paredes, pilares, telhas. Mas não é assim. Eu admirei e amei cada um que passou por minha tão longa existência. Eu senti cada ritmo da respiração e batimentos do coração. Eu vi, com carinho, cada sinal da pele e cada fio de cabelo. Senti a honra de ser o local que sentiu pessoas verterem arte e encanto pelos seus poros. Por minhas janelas, lindas vozes e talentos instrumentais inegáveis tomaram as ruas. Eu já me questionei sobre o significado do meu existir além de minha parte material. Eu era só um prédio, nada mais que isso. Mas estava sentindo e, estranhamente, vivendo. E vi que viver é muito mais que existir. É sentir os minutos passarem vagarosamente. É sentir as nuances do viver de cada ser da arte que em mim permanece, parte de sua vida. É conhecer a história de cada um que amo. E são tantas pessoas que amo. Então, o conservatório foi fundado em 4 de junho de 1918 por admiradores da arte, professores, advogados, médicos, empresários pelotense. Quando Andino Abreu, um cantor, teve em Pelotas, despertou esse desejo pela arte, né? Daí eles se reuniram no clube comercial, fundaram o conservatório. Só que não tinha um prédio. Então, por isso, inaugurado em setembro, que é a data que a gente comemora o aniversário de 1918. Então, ele foi fundado em junho e inaugurado dia 18 de setembro de 1918. Esse ano, 2025, então, 107 anos ele completou. Era uma moradia, tá? Um dos fundadores doou a parte dele, porque eram vários donos do prédio, para que pudesse, então, o conservatório ser inaugurado. Antes do conservatório, a gente sabe da história que Dom Pedro se hospedou aqui 2 vezes. Depois, então, com a inauguração do conservatório, nunca mais ele saiu daqui. Sempre foi aqui nesse prédio. O conservatório, então, funciona aqui desde 1918, 107 anos, no mesmo espaço. Inclusive, a parte de cima, né, que é onde ele sempre funcionou, ela está original. Aberturas, né, as paredes, né, teve uma reforma em 1940 que ampliaram o salão, mas sempre foi original. A parte de baixo então era o Sanep, que já mudou um pouco, as aberturas são de ferro, então já muda um pouquinho a estrutura. E nesse decorrer dos anos, né, algumas reformas foram feitas, mas nos últimos anos, né, teve interditado ali o Salão Milton de Lemos, a Sala 6, que é a sala maior que a gente tem, com até a pretensão de, então, fechar o conservatório neste local e reabrir no outro. Através de uma luta constante, né, dos professores, funcionários e alunos, a gente conseguiu conquistar esse espaço, né, depois de 6, 7 anos de luta. Só que ele estava todo quebrado, chovia que nem na rua. Precisava de uma reforma muito grande, geral, em que a universidade não teria condições para isso. Nos apareceu então a Joseli, dona da empresa Santa Fé, vindo aqui através da indicação do seu Jorge, dono do refrigerante Bili, para então realmente trazer vida ao nosso prédio, né? Começaram pelo telhado, que foi uma bênção, porque aqui chovia muito, estragava tudo, era piano estragado. Reformaram todo o telhado,
nos trouxeram acessibilidade, que era um problema muito grande. As pessoas que estudaram e deram aula aqui começavam a deixar de assistir os eventos porque não tinham como subir aquelas escadas que eram muito altas, né? Então essa reforma, tanto telhado, acessibilidade e a pintura, que é uma pintura da cor original do conservatório, foi a primeira cor que as restauradoras, né, encontraram, é muito importante, não só para o conservatório. Eu, né, penso assim que é para a cidade. Porque quantos prédios que a gente vê assim sendo destruídos que fazem parte da história da cidade, né? E o conservatório não faz parte só de Pelotas, é a história do Rio Grande do Sul, tanto que ele foi reconhecido como patrimônio, né, histórico do estado. Então eu considero assim essa apoio, essa reforma, tudo isso que tem sido feito foi assim de grande importância para os músicos e para a cidade e para o estado. Meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Ciências Musicais, é um dos 8 bacharelados aqui da UFPEL, e o nosso curso tem um foco muito grande em etnomusicologia e musicologia, e aqui no conservatório nós temos um laboratório, que é o Laboratório de Ciências Musicais, e o Centro de Documentação Musical. Né? No Centro de Documentação a gente tem armazenado materiais praticamente desde a fundação do conservatório, as atas de fundação, materiais do Grêmio Estudantil também. Então, desde há décadas, né, desde o início do conservatório, a gente tem material aqui armazenado. Esse material está sendo digitalizado no atual projeto, né? Já foi sendo feito trabalhos de digitalização desse material há algumas décadas atrás, com a professora Isabel Nogueira, o professor Luiz Guilherme Goldberg, e atualmente nós estamos continuando com isso, né, com os programas de concerto e os autógrafos de concertistas que passaram por aqui, musicólogos, né, diversas pessoas. Então, são essas duas últimas salas que nós temos, a 5 e a 4, né, aqui do conservatório. E temos um laboratório muito bem equipado, né, nesse campo da arquivologia musical. E o interessante, né, de termos esse acervo aqui, de tantos materiais, livros, programas de concerto, é que é possível saber as pessoas que passaram por aqui, né, no passado e que marcaram o conservatório. Né. Há pouco tempo, neste ano, nós tivemos o falecimento do pianista Miguel Proença. Miguel Proença esteve várias vezes aqui, né, no conservatório. Ao longo do século XX, então, você teve passagem de grandes pianistas brasileiros como Guilmar Novaes, Madalena Tagliaferro, o pianista chileno Cláudio Arrau, o pianista Arthur Rubinstein esteve aqui em Pelotas. Nós tivemos a passagem também de um importante professor de música na história do Brasil, que foi Antônio Leal de Sá Pereira, foi o primeiro diretor artístico do conservatório. Há uma estimativa ali em torno de 200 concertos nesse período da década ali de 1923, das décadas de 1923 a 1954. Né? Passou por aqui, por exemplo, um importante musicólogo, né, teuto-uruguaio, Francisco Curtilang. A Hans Joachim Kohlreuter também teve 2 passagens por aqui, em 41 e 51. Né? Foi nessa ocasião, inclusive, né, que o Kohlreuter conheceu aqui o compositor Luiz Carlos Lessa Vinholes, que, inclusive, ele é o patrono da nossa discoteca aqui da UFPEL também, e que estudou aqui no Conservatório de Música de Pelotas. Né? E depois, então, desse encontro com o Kohlreuter, ele foi para São Paulo, saiu daqui de Pelotas e foi para São Paulo trabalhar como secretário, posteriormente virou diplomata. Então, há uma grande passagem, né, de musicistas uruguaios, chilenos, europeus, e isso faz parte da história aqui da cidade de Pelotas, é algo muito importante da gente poder resgatar. Né? Tantos anos que vivo, tantas lutas, que gostaria de ter braços para acalentar. Viver pesa. Ao mesmo tempo, viver me dá a felicidade de sentir amor, a força, a resistência, a persistência, a fé que meus amados seres de carne e osso sentem. Viver é uma dádiva. Pessoas vieram, se foram. Afinal, existo há mais de um século. Muitos chegaram e partiram.
e aprendi o que é saudade. É tão lindo, mas tão caro para mim observar eternamente aqueles que me dão sentido me deixarem, deixando em mim as marcas de suas existências, me dando a nobre responsabilidade de trazer em mim suas histórias e arte. E acho que venho entendendo com o tempo o porquê desse meu existir tão humano. Talvez seja por eu pertencer a cada vida que passa por mim, por eu fazer parte de existências assim como elas de mim. Talvez esse coração que eu sinto bater em mim esteja, na verdade, em cada um dos milhares de seres viventes que estiveram por aqui. Eu existo, eu vivo, eu significo algo. Minha história e significado é resultado das ações de milhares de pessoas, às quais sempre pertencerei, assim como elas me pertencerão. Cada instrumento, sonho, pessoa e partitura que minhas paredes guardam fazem parte de minha história. Cada acorde ensaiado fica na minha memória. O cuidado, os sorrisos, o amor, isso fica gravado em mim. O sol que ilumina os rostos de vocês. É como que fizesse eu ter um rosto e sentir o mesmo. Acho que entendi. Eu sempre estive aqui, mas ao mesmo tempo não entendia como. Mas eu morria com cada coração que parava de bater, pois eu não sou físico, mas uma quimera de sentimentos, quimera de fé no amanhã que nunca chegará, pois o amanhã que chega é o hoje. Tivemos muitas lutas, no bom sentido da palavra, mas tivemos também muitas pessoas que nos ajudaram, que abraçaram essa nossa causa. Gostaria muito de agradecer, primeiramente, à Universidade Federal de Pelotas, que foi parceira nisso tudo, a Prefeitura de Pelotas. Queria, assim, agradecer imensamente também a ASANCOM, que é a Associação dos Amigos do Conservatório, porque sem ela também nós não teríamos essa possibilidade que foi através, e aí vem o meu agradecimento também enorme, à produtora Santa Fé e Patrimônio, no nome da Josiele Castro, então que abraçou nessa causa toda, e através então da Leili que conseguimos esses recursos todos para o nosso prédio, como eu disse, poder estar em pé. Eu agradeço, sim, em nome do Conservatório de Música, em nome da nossa comunidade musical, que vai continuar, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, podendo usar esse prédio, fazer música, ter cultura, continuar a cultura musical, que realmente é um dos reflexos, é um dos espelhos, é um dos cartões postais da cidade de Pelotas. Muito, muito obrigado a todos. Eu acho que é muito importante esse espaço aqui do conservatório, porque tem muita gente que não tem dinheiro nem a possibilidade de chegar perto de um piano, porque é um instrumento muito caro. Então é muito importante que aqui tem vários pianos, tem vários espaços para cada um estudar individualmente e, enfim, poder ter um contato com esse instrumento que posso dizer que é tão assim elitizado e tá tão acessível aqui na faculdade, numa federal. Eu acabo repetindo muitas vezes, que é uma grande honra, porque é uma fala muito sincera e muito forte. É uma grande honra como profissional e como ser humano poder colaborar com essa instituição, com esse local que pertence a nós e ao qual nós pertencemos. Pois aqui, assim como eu, muitos pelotenses, desde crianças, passam pela 7 de setembro com os pais ou passeando pelo centro de Pelotas
e escutam um prédio do qual saem lindas canções, lindas melodias. E esse prédio é o nosso conservatório, a nossa caixa de música aqui da cidade de Pelotas. Então, esse é um dia muito especial, onde nós chegamos a uma das últimas etapas, que será concluída totalmente a questão da restauração quando nós finalizarmos o Salão Milton de Lemos. Mas neste momento já nos damos por muito felizes, pois as questões estruturais estão basicamente resolvidas aqui no Conservatório. E viva o Conservatório de Música da UFPEL! Eu sou um resultado de uma história sentida, vivida e não só contada. Eu vivo, pois eu sei que eu pertenço a vocês. E seu existir é parte de mim. Eu estou vivo, pois vocês estão aqui preenchendo meus minutos, anos e século de vida. E pensando no meu permanente existir, é estranho não poder ter o poder de se despedir. É estranho só eu ver os meus trabalhadores da arte partirem. É estranho descobrir que o poder da eternidade é a responsabilidade que carrego em honrar a história que testemunhei. Mas não importa a qual custo. Juro que enquanto seus corações baterem por mim, minhas paredes resistirão por vocês, por seus filhos, por seus netos, por todo o seu legado. Sejam felizes, sejam parte de mim, vivam! Estarei sempre aqui no centro de Pelotas, sendo o seu legado, a testemunha de sua existência, pertencendo à história, pertencendo às pessoas, resistindo e guardando comigo todos que passaram por mim. Sigo com a minha responsabilidade, sigo com a minha missão. Por isso, sou e sempre serei o Conservatório de Música de todos vocês.